Declaro aberta essa sessão, verificando a existência de quórum, invoco a proteção divina, convidando a todos os presentes para, como de costume, iniciarmos com uma pequena oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai, Filho e Espírito Santo. De imediato, coloco em discussão a ata da última sessão ordinária, realizada no dia 16 de março de 2020. A ata está em discussão. Está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, manifeste de pé. Está aprovada a ata da sessão ordinária dia 16 de março de 2020. Solicito agora que o secretário da Câmara, vereador João Augusto Rodrigues da Silva, faça a leitura do expediente recebido, entre elas correspondências, requerimentos, indicações, informações e das proposições enviadas à mesa. O vereador Fábio Luiz Juver, MDB, protocolou as seguintes indicações. A. Providenciar medidas para avaliar condições para prorrogar a campanha de recebimento do IPTU 2020. B. Estudo para o setor de trânsito na Rua Bonfim Alto, na altura do número 4067, para implantar redutor de velocidade e demarcação da entrada de rua auxiliar. C. Limpeza de terrenos na Rua Bom Progresso, no número 487, bairro Santa Terezinha. D. Estudo junto ao setor de engenharia na Rua Bonfim Alto, na altura do número 2728, pois está cedendo o asfalto. E. Colocação de lixeira na Rua Bom Progresso, em frente ao número 543, no bairro Santa Terezinha. F. Redutor de velocidade na Rua Irmão Moreto, na altura do número 502, bairro Dom Vicente. G. Troca de lâmpada queimada na Rua Felisbina Klein, na altura dos números 1950 e 2056. O vereador Gilmar José Haas, PSDB, protocolou a seguinte indicação: seja feito o conserto do asfalto na Rua São Paulo, próximo à propriedade da Chácara dos Yugo. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador. Passamos agora ao grande expediente. Está inscrito para falar no grande expediente o vereador Darcy Antônio Schneider. Conceda a palavra pelo prazo de 5 minutos para cada um dos inscritos. Está com a palavra, Darcy. Alô, alô, 1, 2. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que estão em suas casas assistindo pela rede mundial de computadores, estamos obedecendo um esvaziamento da nossa casa legislativa pela não presença das pessoas. Como disse, estamos obedecendo um distanciamento social. O que me traz a usar esta tribuna é exatamente o assunto que está no último mês, 1 mês e meio, e mais as últimas 3 semanas, fervendo no Brasil. Falo da Covid-19 ou coronavírus. Estamos já cansados ao ver todos os dias novas notícias ou notícias repetidas, e provavelmente, e não poderia ser diferente, eu também serei repetitivo aqui quanto a algumas questões que já estão sendo abordadas em nossa sociedade. Mas eu faço isso porque cada dia que passa nós vimos
situações de pessoas comuns que ainda não entenderam a gravidade dos fatos. Então, eu fiz um pequeno resumo daquilo que eu penso, daquilo que eu tenho enxergado, e nós, vereadores, nós estamos aqui podendo estar durante 4 anos representando uma parcela da sociedade, e se não toda a sociedade, porque aqui estão todos os senhores representando a sociedade bom principiense, o nosso município. Essas pessoas nos confiaram porque se identificaram de uma forma ou de outra e elas gostariam de saber qual exatamente é a nossa posição quanto à questão do coronavírus e das medidas que estão sendo adotadas em nosso país, em nosso Rio Grande do Sul e mais precisamente aqui em nosso município de Bom Princípio. As medidas adotadas pela administração, solicitando através de decreto municipal, obediente às recomendações da OMS, porque todas essas medidas foram escritas baseado da forma como a OMS, a Organização Mundial de Saúde, tá? Esse órgão que é ligado à ONU, que sugere o isolamento social para toda a população. Foi, sem dúvida, a melhor medida a ser adotada para a proteção das pessoas. Porém, na última sexta-feira, a ANVARIC, a Associação dos Municípios do Vale do Caí, em reunião realizada lá na UX, decidiu por afrouxar medidas adotadas pelos municípios. Isso não acontece por acaso. Isso não acontece porque, de repente, um prefeito sai do seu município, vai para lá, eu estou pensando... Não, houve pressão. Todos receberam pressão. E quem sabe até os senhores receberam pressão. Agora eu perguntei ao nosso presidente, o senhor voltou a trabalhar hoje com a sua empresa? Sim, eu precisava. Posso fazer. Os meus empregados estão me pressionando. Ele tem pedidos a ser resolvidos com contratantes. Então, é uma situação que ele vive. Eu trabalho num setor privado. Se eu estou com o meu escritório aberto, estou sujeito a fazer um dinheiro. A doutora, igualmente, nós não fazemos dinheiro para a nossa sobrevivência sem nós estarmos com o nosso escritório aberto. O Fábio, colega vereador Fábio, só vende se ele sair à procura de clientes. E assim nós temos exemplos 1000 a dar sobre a questão econômica, financeira de cada cidadão. Empresas fizeram pressão sobre os prefeitos, ameaçando inclusive abandonar os municípios onde estão instalados se não pudessem recomeçar no dia de hoje. E tudo isso interfere nos impostos. Pela manutenção do seu município, é primordial a existência dessas empresas nos municípios para manter esse município, porque elas geram uma economia, sim. Mas eu poderia dizer isso até no fim da minha fala, porque até agora não li nada do que eu escrevi. Eu nunca... Aliás, eu já assisti empresas renascerem, quebradas, mas eu nunca vi nenhum cidadão renascer. Jesus Cristo em forma de Espírito. Então, nós todos estamos sangrando. Todos estamos perdendo dinheiro, mas ninguém vai passar fome. Em nossa região, não. Passa fome aquele que já estava passando. Todos têm para essa cobertura. Vamos trabalhar depois 2 anos ou mais para nos recuperar? Sim, com toda certeza.
Porque um baque na economia, tal qual está acontecendo em nosso país e no mundo inteiro, não se tira em 2, 3 meses isto. Sabemos disso. Mas eu vou dar continuidade ao que eu escrevi e quero ler para os senhores. Tenho em mim que é precipitado esse afrouxamento, porque o nosso comércio hoje abriu. Eu abri o meu escritório. E hoje de manhã era um dia normal em nossa cidade, diferente do que foi na semana passada. É muito cedo. Nós devemos obedecer essa quarentena, pelo menos 15, 18 dias ficarmos resguardados. Por que isso? Eu tenho falado isso muitas vezes. Porque é necessário fazer uma depuração. Quem está contaminado nos próximos 10, 12, 15 dias vai procurar o sistema de saúde para ser atendido. E aqueles que estão se cuidando, estão em casa, se resguardando, eles não vão estar contaminados. Mas o simples fato de nós irmos a um supermercado hoje comprar 1 litro de leite ou 1 quilo de carne, na troca da moeda, nós estamos sujeitos a sermos contaminados. Essa que é a maldição deste vírus. A facilidade da propagação dele. E nossos supermercados, nossos mercadinhos, a nossa Maria que nos atende, não está usando uma luva, não está usando uma máscara. Nós estamos indo para a rua sem uma luva, sem uma máscara. Então estamos fartamente propensos a sermos contaminados. Bom Princípio é um local abençoado. Nós não temos temporais fortes aqui, obrigado, meu pai. Mas eu não consigo acreditar que a gente não esteja sujeito e não esteja em nosso meio hoje já alguém contaminado. 838 pessoas morreram na Espanha em 24 horas. Morre muito mais gente. Tem câncer, tem acidente de trânsito, sim. Mas do Covid-19, 838 pessoas faleceram em 24 horas. E o Brasil não está distante disso. Eles falam muito nas curvas, nós vamos estar no pico no final de abril, nós vamos estar no pico na metade de maio, vamos voltar a uma normalidade lá no mês de junho, tá? Não se sabe isso é difícil, mas os técnicos têm parâmetros para nos oferecer esse tipo de informação com bastante precisão. Mas nós estamos afrouxando antes dele estar instalado aqui. Antes de passar a curva nervosa da questão. Falo isso porque hoje eu presenciei isso em nossa comunidade aqui. Era um dia normal. Hoje à tarde diminuiu um pouco, tá? Mas muitos procuraram os serviços, cartórios fechados, Detran fechado, né? Clínica, alguma coisa funcionando. Mas as pessoas vieram, como se fosse um dia normal, tradicional da nossa cidade. Com a liberação dos serviços, indústria e comércio, a vida passa a ser normalizada nos contatos sociais. Penso que, primeiro, não é aceitável, sem o devido cuidado que devemos observar, distanciamentos. Um idoso xingou uma brigadiana, porque ele estava na fila, ela quis conduzir ele, inclusive, para frente, distanciando ele das outras pessoas. O cidadão disse para ela, eu trabalho muito mais do que você. Ele desrespeitou uma ajuda que ele estava recebendo. Por que isto acontece? Ou não conseguem entender o Jornal Nacional, quando assistem os jornais que trazem os noticiários. O Primeira Hora fartamente trouxe publicidade à questão, aos cuidados que devemos ter. Colega Luizinho, Seco, Vevinha, João, você que tem mais de 60 anos de idade, é um grupo de risco. Nossas mães, nossos pais, né, Luizinho?
Se nós pegarmos, nós estamos sujeitos a transmitir para eles. Eu tenho a felicidade de ter um neto de 2 meses. Está isolado lá em Novo Hamburgo. Não nos vimos há 15 dias. Somente para se preservar a vida. Que é uma questão fundamental. Nós precisamos da vida e a saúde em dia. O isolamento social é recomendado como medida principal para a proteção das pessoas. Não é em bom princípio, ou no Brasil, é uma medida adotada em todas as nações atingidas por este vírus. Portanto, não são férias, é necessária a diminuição brusca da atividade social, reduzindo ao máximo os contatos fora de nossas casas. Outro dia, transitava num mercadinho, onde faço algumas compras, e eu vi alguém dizendo: fecharam tudo, nos encheram o saco e até agora só um morreu. Esse tipo de contestação acontece porque acham que a doença está distante. Não podemos ser ingênuos de pensar que o vírus não virá até nosso município. Então, peço aos responsáveis que não afrouxem as medidas iniciais. As iniciativas tomadas agora devem ser pela racionalidade, amparado na ciência, pela técnica e planejamento. Sabemos que existem pressões de empresários, porém é melhor prevenirmos do que daqui a um mês sermos obrigados a fazer um confinamento sob pressão. Todos os países que tentaram, em algum momento, tocar a vida de maneira normal, voltaram atrás. Todos, Inglaterra, Holanda, Itália, Estados Unidos. Ruas de Nova York vazias, coisa que jamais a gente imaginava ter. Isso não é sério? Bom, nós seguimos tanta coisa que o americano faz, por que a gente não segue também agora? Nosso presidente está dando um mau exemplo, isso está fartamente sendo falado e divulgado, e ele faz isso aí mesmo. Ele não está sendo a pessoa que a gente possa seguir, não é nosso líder nesse momento da vida pública do nosso país. Não é nosso grande líder. Há pouco saiu uma medida, saiu mais alguma coisa sobre o Luiz Henrique Mandetta, o ministro da Saúde, recomendando defender o máximo grau de isolamento social. É por aí a coisa. Nós devemos ser obedientes, e eu falo aqui para os senhores e para aqueles que nos assistem em suas casas. Nós temos essa preocupação, e nós devemos ter essa preocupação, e nós devemos transmitir ela para cada cidadão com quem a gente tem algum contato. Então, peço aos senhores responsáveis que não afrouxem as medidas iniciais. As iniciativas tomadas agora devem ser pela racionalidade. Estou repetindo, desculpe. Sabemos que existem pressões empresárias, porém é melhor prevenirmos do que daqui a um mês sermos obrigados a fazer o confinamento sob pressão. Também já li isto. Devemos racionalmente enfrentar utilizando os medicamentos e as melhores práticas que os profissionais da saúde recomendam. Não existe desculpa de perdas financeiras ou economia em colapso que seja suficientemente grande para derrubar as recomendações baseadas em critérios técnicos feitos pelos profissionais da área médica. Faço essa manifestação, que pode ser igual a que muitos já fizeram, porém, faço ela pois existem pessoas que ainda não estão convencidas da brutalidade dessa doença. Se 1% da população de bom princípio tiver a gripe, serão 150 pessoas. Os senhores sabem muito bem quantos respiradores nós temos disponíveis. Seria um caos, né? E esta é a média que está acontecendo mundialmente. E se confirmar dos 150, 3%, 5 pessoas vão morrer. É pouco, né? Mas pode ser a minha tia ou a minha mãe, pais de algum colega que a gente tem aqui, porque os mais idosos são mais vulneráveis. Então, para finalizar, eu digo o seguinte: não é uma questão de ter amor próprio, só amor por si.
é uma questão de amor pelo próximo. É isso que nós temos que observar nesse momento. Muito obrigado, senhores. Obrigado, vereador Darcy. Passamos agora à ordem do dia. Recebemos do Executivo Municipal 3 projetos de lei, além do veto ao projeto de lei 004/2020 de autoria do Poder Legislativo. Desta forma, solicito que o vereador secretário proceda com a leitura da ordem do dia. Projeto de emenda à Lei Orgânica 001/2020. Altera a redação do inciso 3º do artigo 158 da Lei Orgânica do município de Bom Princípio. Veto ao artigo 2º do projeto de lei do Legislativo 003/2020. Ao veto ao projeto de lei 003/2020 do Legislativo. Projeto de lei do Executivo 010/2020. Altera a descrição do lote 12 constante da linha L do artigo 3º da Lei número 2376/2015. Projeto de lei do Executivo 011/2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no orçamento do município de Bom Princípio de 2020. Projeto de lei do Executivo 012/2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no orçamento do município de Bom Princípio de 2020. Obrigado, vereador João. Os projetos do Executivo 010/2020, 011/2020 e 012/2020 foram protocolados em regime de urgência urgentíssima, conforme o artigo 170 do Regimento Interno. De acordo com o artigo 171 do Regimento Interno, determina a tramitação dos projetos de lei 010/2020, 011/2020 e 012/2020, de iniciativa do prefeito municipal pelo rito de urgência. Faremos a discussão e a votação nesta sessão ordinária. Dando sequência, coloco em segunda discussão o projeto de emenda à Lei Orgânica 001/2020, que versa sobre a inclusão da língua inglesa no ensino fundamental do município. O projeto de lei de emenda à Lei Orgânica 001/2020 está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, que se manifeste de pé. O projeto de emenda à Lei Orgânica 001/2020 está aprovado, em primeira votação, por unanimidade. Coloco em segunda discussão o veto do inciso 3º do segundo artigo do projeto de lei legislativo 003/2020, que versa sobre o Fundo Municipal da Criança e Adolescente. O veto do inciso 3º... Não, vamos... Aqui ele está... Estou seguindo aqui conforme pediu. Mas ninguém me pediu para ver. Vamos ler então depois e votaremos depois esse projeto. Solicito que o vereador secretário proceda com a leitura do veto ao projeto de lei número 004/2020, que dispõe sobre a composição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. O veto. Ofício número 051/2020. Bom Princípio, 18 de março de 2020. Senhor Presidente, Fábio Pérez, Prefeito Municipal
de bom princípio, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Orgânica do Município de Bom Princípio, resolve vetar o projeto de lei número 004/2020, de autoria do Legislativo, que altera a composição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, incluindo da Lei Municipal 2781/2019, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e a Polícia Civil, e cedendo lugar para a Câmara de Vereadores de Bom Princípio e para representantes da Igreja Católica, conforme consta no referido projeto de lei. Com todo respeito ao entendimento do proponente, entendo que essa alteração atenda contra os interesses públicos, conforme a seguinte justificativa: a inclusão da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto não me parece prudente e contraria o interesse público, tendo em vista que a mesma é o órgão que cuida da educação das pessoas, crianças, jovens e adultos, e majoritariamente composta por mulheres. Nesse aspecto, não parece prudente que seja excluído essa importante secretaria com a feição dos direitos da mulher do referido Conselho. Por outro lado, também, a proposição de inclusão de um representante da Igreja Católica, em que pese o respeito à Igreja, parece-me que estaríamos com essa proposta limitando determinado credo a participar do Conselho. E considerando haver diversos credos, religiões no município, a inclusão de apenas uma dá a entender que estaríamos excluindo as demais. Por esta razão, estamos vetando o projeto de lei que inclui representantes da Igreja Católica, pelos motivos acima referidos, assim como também propõe a exclusão da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, apesar de entender prudente a participação da Câmara Municipal de Vereadores, mas a mesma quer me parecer que é um órgão fiscalizador e legislador. Estando a Câmara presente em conselhos municipais que estão na alçada do Poder Executivo, quer parecer que o Legislativo está se submetendo ao Poder Executivo, o que não é a nossa pretensão. Por essa razão, entendemos por vetar o projeto de lei número 004/2020 pelas medidas de interesse público acima identificadas. Sem mais, para o momento, atenciosamente, Fábio Pérez, Prefeito Municipal. Obrigado, vereador João. Coloco em primeira discussão o veto ao projeto de lei número 004/2020, que dispõe sobre a composição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Senhor presidente, colegas vereadores, primeiro quero enaltecer a iniciativa dessa Câmara de Vereadores de propor tal projeto de lei. Sabe-se que ele poderia ser vetado, né, uma vez que estava se retirando a Secretaria da Educação, tá, desse conselho, e oferecendo um espaço aqui para um representante do Legislativo. Hoje, nós realmente não temos uma vereadora aqui nessa casa, como já tivemos em outras oportunidades, e no futuro teremos vereadoras que poderiam completar esse conselho com a sua capacidade e, por ser femininos, então, né, oferecer algo em favor desse conselho. Mas é plenamente compreensível também que a Secretaria de Educação
não pode ficar de fora. Não podendo acolher a todos, se fez por excluir a pessoa que a Câmara de Vereadores então ofereceria para estar ajudando e trabalhando em prol da mulher em nosso município e na região, porque todas as ações que nós fazemos no município do nosso tamanho, elas refletem, elas têm reflexos sobre nossos municípios vizinhos, porque coisas boas todos os vizinhos também recebem muito bem. Então, eu tenho a lamentar, claro que da minha parte eu vou aprovar o presente veto, né, porque ele está muito bem sustentado por nosso prefeito, pela assessoria que ele possui, então vai ter meu voto favorável. Porém, lamento por nós não podermos fazer parte e só estarmos aqui como fiscalizadores e legisladores em nosso município. Mas agradeço pela oportunidade de poder fazer a minha manifestação. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Luiz, tem essa palavra. Não? Não? Ouvidas as contribuições dos nobres vereadores que se manifestaram, encaminho o presente veto ao projeto de lei do Legislativo 004/2020, que dispõe sobre a composição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para a elaboração do parecer. Na próxima sessão ordinária, entra na ordem do dia para a segunda discussão e votação. Desta forma, solicito que o vereador secretário proceda com a leitura do projeto de lei do Executivo número 010/2020. Projeto de lei número 010/2020, de 16 de março de 2020, altera descrição do lote 12, constante da linha L do artigo 3º da lei de número 2376/2015. Fábio Pérez, prefeito municipal. Não. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, estamos apresentando aos senhores o projeto de lei número 010/2020, que altera a descrição do lote 12, constante da linha 1º do artigo 3º da lei número 2376/2015, com a redação que lhe deu a lei municipal número 2621/2018, tendo em vista que o referido imóvel consta com área de 2.982,892 metros quadrados, quando, na verdade, a área correta é de apenas 1.954,410 metros quadrados, conforme se verifica na matrícula número 37.713 do Registro de Imóveis de São Sebastião do Caí, que segue em anexo. A redução da área quadrada do imóvel público decorreu em virtude da projeção de uma rua municipal entre os lotes 11 e 12, cuja finalidade é planejar a continuidade da malha viária dos empreendimentos imobiliários no entorno deste loteamento público industrial. Então, logo aprovado o presente projeto de lei, estaremos procedendo no lançamento do edital que hasta pública para a alienação do mesmo. Com esses objetivos e fundamentos, é que esperamos a aprovação ao projeto de lei em anexo, em regime de urgência urgentíssima. Atenciosamente, Fábio Pérez, prefeito municipal. Obrigado, vereador João. O projeto de lei número 010/2020 está em discussão. Por favor. Senhor presidente, colegas vereadores, é visto e é bem claro
todos já entenderam que isso é uma projeção para o desenvolvimento futuro do nosso município. Haja visto que o projeto inicial do loteamento industrial ali do Tico-Tico, ele não contemplava com uma interligação com outras ruas já vindo mais do setor residencial daquela comunidade. Isso interligará ele com outras ruas, não somente a Chassot, agora me perdoem, eu não lembro todo o nome, mas vai ofertar então a possibilidade de interligar a região residencial com a industrial, mas para os fundos então desse projeto industriário. Da minha parte será voto favorável, porque o que nós fazemos hoje, nós devemos ter o conceito de que vai beneficiar a nossa comunidade, nosso município, para os próximos 30, 50 anos, e se nós fizermos mal elaborado hoje qualquer projeto, qualquer construção, ela vai nos dar dor de cabeça ao invés de alegrias. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição. O projeto de lei do Executivo número 010/2020 está em votação. Quem estiver a favor permaneça como está e quem estiver contra que se manifeste de pé. O projeto de lei do Executivo número 010/2020 está aprovado por unanimidade. Desta forma, solicito que o vereador secretário proceda com a leitura do projeto de lei do Executivo número 011/2020. Projeto de lei número 011/2020, de 17 de março de 2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no orçamento do município de Bom Princípio de 2020. Justificativa. O presente projeto de lei visa abrir crédito especial junto ao orçamento municipal de 2020. Justifica-se a criação e consequente inclusão deste no elenco de contas do município para o exercício de 2020, nas rúbricas específicas, conforme elenco de despesas do Tribunal de Contas, para executar as despesas na categoria correta, a fim de apresentar contrapartida financeira para a proposta inserida na plataforma Mais Brasil 2352/2020. Além disso, a criação dessas novas rubricas visa atender à legislação vigente e à manutenção da despesa na categoria correta, a fim de executar as ações previstas no plano plurianual, nos termos da legislação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Pelas razões acima expostas, esperamos a aprovação em regime de urgência urgentíssima. Fábio Pérez, Prefeito Municipal. Obrigado, vereador. O projeto de lei do Executivo número 011/2020 está em discussão. Tem essa palavra. O projeto de lei do Executivo número 011/2020 está em votação. Quem estiver a favor permaneça como está e quem estiver contra que se manifeste de pé. O projeto de lei do Executivo número 011/2020 está aprovado por unanimidade. Desta forma, solicito que o vereador secretário proceda com a leitura do projeto de lei do Executivo número 012/2020. Projeto de lei número 012/2020, de 18 de março de 2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no orçamento do município de Bom Princípio de 2020. Justificativa. O presente projeto de lei visa abrir crédito especial junto ao orçamento municipal de 2020. Justifica-se a criação e consequente inclusão deste no elenco de contas do município para o exercício de 2020, nas rúbricas específicas, conforme elenco de despesas do Tribunal de Contas, para executar as despesas na categoria correta,
a fim de executar os recursos advindos do convênio SEDAC número 11/2019, FAC Educação Patrimonial. Além disso, a criação de novas rubricas visa atender à legislação vigente e a manutenção da despesa na categoria correta, e a fim de executar as ações previstas no plano plurianual, nos termos da legislação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Pelas razões acima expostas, esperamos a aprovação em regime de urgência urgentíssima. Fábio Pérez, Prefeito Municipal. Obrigado, vereador. O projeto de lei do Executivo número 0012/2020 está em discussão. O projeto de lei do Executivo número 012/2020 está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, que se manifeste de pé. O projeto de lei do Executivo número 012/2020 está aprovado por unanimidade. Peço agora que o vereador faça a leitura do parecer referente ao projeto número 001/2020. Resultado da votação do parecer do relator, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, em sessão na data de 19 de março de 2020, com base no parecer apresentado pelo relator João Augusto Rodrigues da Silva, depois de lido e discutido, decidiu por aprovar o parecer do relator e opinar no sentido de que o veto no inciso 3º do artigo 2º da Lei Municipal número 1527/2008 seja encaminhado para votação na sessão ordinária no dia 23 de março de 2020. Estiveram presentes os senhores vereadores Darcio Antônio Schneider, presidente da comissão, João Rodrigues da Silva, relator, e Daniel Martini Gosler, membro. Obrigado, vereador. Agora coloco em discussão o parecer e o projeto número 001/2020. O projeto de emenda à Lei Orgânica número 001/2020 está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, que se manifeste de pé. É um veto na outra página. Estou errado. Esse aqui, ó, está em discussão. Não, é esse aqui. Foi lido esse agora? É esse aqui que ele leu agora, que faltou, lembra? É esse que ele leu. Mas Esse aqui já foi. Mas esse aqui a gente não coloca em discussão, então. Está Não, se esse referindo já aos... já foi votado, mas não foi discutido, né? Enfim. Ah, Bom. tá. Mas é que ele ele já. Mas o que o vereador leu agora foi Esse aqui. esse aqui. Esse aí, isso aqui, José. É que se refere às línguas, né? Não. Qual foi o voto? Ele leu do veto da Lei 1527. Que não é das línguas? Inciso 3º, artigo 2º. Esse ele leu agora. Inciso 3, artigo 2º da Lei Municipal 1527/2001. Que é o 003/20, esse é o Desculpa, deixa eu ver pra nós. Nossa, parte velha. Tá.
Bom, então o parecer, para os colegas, o parecer que foi lido foi sobre o veto do inciso 3º do artigo 2º do projeto de lei legislativo número 003/2020. Então a palavra está à disposição, tanto do veto quanto do projeto. Não? O veto do inciso 3º do artigo do segundo artigo do projeto de lei legislativo número 003/2020 está em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, que se manifeste de pé. O veto do inciso 3º do segundo artigo do projeto de lei legislativo número 003/2020 está aprovado por unanimidade. Desta forma... Não, isso aqui já foi agora. Não, mas tem aqui... Esse aqui também não foi lido. Esse aqui a gente já fez. Esse 004, né? Sim, falamos sim. O Darcy até falou isso do bondinho. Tá. Vai aqui, ó. Bagunça aí. Desculpa, colegas. Conceda a palavra pelo prazo de 10 minutos para cada, com possibilidade de à parte. A palavra está à disposição. Por favor, vereador Luiz. Senhor presidente, nobres colegas, demais assistentes. Pela fala do colega Darcy, é preocupante mesmo. O que nós estamos mais interessados em cuidar das vidas ou fazer dinheiro? Eu até, se eu pudesse tirar o chapéu, como o Raul Gil tinha o programa dele, se tira o chapéu ou não tira? Eu tiro o meu chapéu hoje para o ministro da Saúde, pela ponderação, a tranquilidade de expor os problemas e discutir com o próprio presidente e o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes. A ponderação desse ministro, por causa disso que eu vejo ele não como político, hoje como técnico da saúde, como médico, ele é médico, e ele está no lugar certo, fazendo no Ministério da Saúde acontecer o que precisa acontecer, dar atenção ao povo e dimensionar o que vai acontecer, o futuro. Bem, vocês sabem, Estados Unidos, o Trump negou. Hoje ele recolheu, colocou a quarentena dentro do país, o país mais rico do mundo. Ele se recolheu, ele viu que estava errado, as infestações aumentando cada vez mais, mortes aumentando cada vez mais. Mas eu vejo como hoje há relatos de ex-secretários no Facebook, você eu acho que já ouviram, dizendo que não é assim. Podia liberar. Eu não sou nenhum infectologista para dizer o que pode e o que não pode. Isso eu vejo com muita complicação nós liberarmos totalmente como está acontecendo hoje. Será que nós não vamos dar um decreto de quarentena de novo? Estamos sujeitos. O que aconteceu nos Estados Unidos. Lógico, mas eu sempre digo o seguinte, ao nosso povo, me pergunta, a nossa sorte ainda que o calor está aí. No momento que entrar o frio no Rio Grande do Sul, vocês vão ver a epidemia. Lógico, o pico, que dizem os entendidos da saúde, o pico vai ser na metade de abril. Uns dizem que vai no final do mês. Vamos esperar então. Mas tomara Deus ilumine esse ministro, os secretários da saúde, os secretários de saúde do Estado, como dos municípios também. Se houver algum sintoma de positivo, hoje já na mídia deu que na Harmonia, município vizinho, o motorista da Ouro do Sul, Ouro do Sul, mas não está, mas
tudo indica que seja. Só que não está confirmado positivamente. Mas me imagina se tiver. E aí? E aí nós ficamos uma pindaíba. É preocupante. Preocupante, o senhor vereador colocou também. Lógico que as empresas precisam trabalhar, têm as suas entregas, têm os seus compromissos. Só que o que eu vejo hoje, como o próprio colega falou, o impacto na economia vai ser terrível. Eu acho que todos os municípios e todos os empresários, todos os produtores rurais têm que repensar para o final desse ano, para o ano que vem, pensar o que fazer. Segurar as moedas que tem para o futuro que vier. Não se sabe. Vamos se precaver e cuidar. Eu acho que até o próprio município, aos empresários, aos produtores rurais, a todos que trabalham em setores que sejam de prestação de serviço também, porque eles vão precisar de um empresário que tenha dinheiro para contratar a pessoa, ou qualquer pintor, pedreiro que seja também. Tomara que não aconteça. Tomara. Mas nós temos que se precaver e ver que a saúde, hoje o município também tem que começar a se precaver dentro da secretaria, dentro do hospital, da UPA, porque na UPA vem pessoas de fora, deu um acidente, entram na UPA. Nós não podemos discriminar, não, esse não entra, esse não pode. Isso é um problema. E nós estamos expostos a isso. Seria, senhor presidente, pedir uma autorização do senhor para me ausentar. Problema, senhor. Muito obrigado. Vereador João, tem a palavra. Senhor presidente, nobres colegas vereadores e pessoas que nos acompanham via Facebook. Quero deixar aqui meus parabéns ao prefeito Fábio Perche pelas medidas tomadas de combate à propagação ao novo coronavírus. É uma medida amarga, mas necessária. Com certeza, a administração leu em conta a gravidade clínica da doença, como complicações graves, internações e mortes. A vulnerabilidade da população e, principalmente, a indisponibilidade de medidas preventivas, como vacinas e tratamentos especificados, além do respeito ao decreto do Estado e orientações das equipes médicas. Quero parabenizar todas as equipes médicas e de enfermagem pelo tratamento atencioso e humanizado que estão prestando em todo o Brasil. Também gostaria, senhor presidente, como indicação, que a Câmara de Vereadores tivesse a solidariedade de participar da campanha na compra em prol do Hospital São Pedro Canísio e da UPA. Seria louvável da nossa parte colaborarmos com a saúde dos nossos munícipes. Pensando neles, pedimos que as pessoas que puderem, que fiquem em suas casas para evitar a propagação do novo coronavírus. Todos devemos cumprir com a nossa parte, sendo responsáveis pelos cuidados com a saúde. O momento é de apreensão. Assim, reitero, fiquem em vossas casas, todas as pessoas que puderem. Meu muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição. Por favor, vereador Garibaldo. Boa noite, presidente, colegas, assistentes em casa. Senhor presidente, alguém não sabe me informar a respeito daquela rua que era para ser o acesso do Morro Tico Tico, ali no Blasio Baumgart? Por que assim, isso foi parado? Por que o poder público não avançou naquela obra?
porque seria um acesso muito importante, porque a gente sabe que a fibra-forme cresce cada dia, cada semana, cada mês a mais, e são inúmeras carretas que sobem lá naquela lomba com peso, e é uma grande dificuldade ali. Então, gostaria de deixar essa preocupação. Sobre a polêmica, a preocupação desse coronavírus, é difícil julgar. Nós temos duas opiniões diferentes. Tem os que pensam em trabalhar, tem os que pensam em ficar em casa. Mas a gente sabe que todo mundo tem contas para pagar. Quantos financiamentos? As empresas que têm funcionários, é folha de pagamento, é luz, é água, é impostos. Imagina, parar uma empresa. Então, a gente sabe que muita gente vai morrer. Eu nunca tive medo, porque assim como fui colocado no mundo, eu sei que vou partir. Hoje ou amanhã estou indo. Nunca tive medo e estou preparado também. Mas tem outros que têm medo e pensam diferente. Eu falo por mim. Semana passada, quinta-feira, às 7h da manhã, ligou uma mulher para mim. Pediu se tinha pouco de tempo para conversar. Eu falei que sim. Aí ela disse, nós como autoridades, que a gente era para tentar se mover, falar com o prefeito, juntar forças, que ela está isolada em casa, que ela está já deprimida, que ela está muito mais preocupada, as pessoas se matarem em depressão, por não conseguir pagar contas, por faltar de repente comidas, e nós podemos ter certeza de uma coisa, com essa seca, nesse estado do Rio Grande do Sul, muita coisa ruim está a caminho de vir. Então, eu acho, na minha opinião, eles deveriam que deixar um pouco facultativo. Quem acha que quer trabalhar, que tem saúde, deixa trabalhar por enquanto. Quem acha que tem que ficar em casa, quer ficar. Porque assim, eu sou o que ia trabalhar. Porque há meses atrás, muita gente queria trabalhar, não tinha serviço. Hoje tem serviço, temos que ficar em casa por causa desse isolamento. Semana passada, quando o presidente deu um discurso, aí a Globo largou que houve vários protestos, panelaços. Não sei se alguém viu, mas eu tenho uma leve certeza, eu quase ia apostar, que essas gravações desse panelaço era tudo que foi gravado naqueles meses do impeachment. Eu ia quase jogar que era simplesmente essas gravações, porque mostravam praticamente todos os estados desse panelaço. Se o presidente está certo ou não, em algumas coisas eu concordo, de repente não com tudo, mas eu parabenizo o pessoal da saúde que se preocupa em montar estruturas, as empresas que se doam para ajudar a fazer máscaras, os chalecos, os macacões, porque realmente eles têm que tentar nos salvar, e muitos deles também vão ter que deixar a sua vida por nós. Então é um momento muito difícil, mas eu também quero aproveitar, não sei se esse ano vai ter eleição ou não. Eu sei que de repente alguns políticos não gostam, mas é o meu discurso e cada um pensa do seu jeito e fala do seu jeito. Mas quando nós vamos pedir o voto, vamos olhar no olho e falar a verdade para o povo. Vamos parar de prometer, fazer promessas faraônicas, porque eu vou pegar um exemplo do Estado. Todos sabiam que o Estado estava quebrado. 80% da receita vai na folha de pagamento. Mas o Leite disse que ele ia saber administrar, que ele ia mostrar para o setor que ele ia fazer fluxo de caixa. A pergunta assim, até quando ele vai botar o salário dos professores em dia? Que era protegido no final do ano. Agora, com essa seca, a receita já não estava dos milhões. E agora, quanto vai cair aquela receita? Quantos agricultores gostariam de ganhar um benefício do governo? Vai ter dinheiro? E a nossa coluna precisava ser muito mais avaliado, ajudado pelos políticos, porque o maior imposto que gera é a agricultura familiar e o agronegócio. E muitos colonos são poucos valorizados pelos nossos políticos. Eu acho que ambos os partidos nós temos que começar
Mentir menos, prometer menos. Eu não sei por que isso virou numa disputa de mentiras e promessas falsas para chegar ou para continuar no poder. A princípio sou candidato à reeleição, mas já estou ciente, assim como fui colocado aqui, eu sei que o povo vai me tirar. Mas eu não vou continuar aqui nessa cadeira, passando de casa em casa, prometendo, mentindo ao povo como a maioria faz. Quem me procura sempre tenta ajudar, indiferente do partido, porque para mim, no momento que eu sou eleito, eu sou vereador de todos. O meu salário vem de todo o povo de bom princípio que paga impostos. Uma boa noite a todos. Obrigado. Obrigado, vereador. Referente à rua do Muro Tico-Tico, a gente sabe que o Executivo tem um projeto, mas o projeto hoje também depende de parceria com a EGR. Acho que agora o momento também é a pandemia, então provavelmente vai ficar para um segundo plano. A palavra continua à disposição, vereadores. Por favor, vereador Seco. Boa noite, presidente, colegas, assistentes. Eu quero fazer um comentário sobre a reivindicação que eu fiz a respeito do Muro Tico-Tico ali. Eu já tinha feito isso ano passado. E como agora a gente vai trabalhar com asfaltos por aí, e aquela questão lá que foi já refeita, mas ela sempre volta a ficar aquele buraco, né? O asfalto se empurra para o lado. Então, eu espero que eles pegam, aproveitem agora esse material, que eles vão fazer o asfalto e consigam resolver aquele problema lá, porque isso vem o inverno, depois aquela curva fechada lá, é muito perigoso de acontecer os acidentes, né? E a questão do coronas que a gente tanto escuta, né, os comentários, a gente fica muito dividido entre palavras, se tu escutar o povo. Tem um pessoal que quer ir trabalhar, tem um pessoal que quer se cuidar, então a gente está muito dividido nas questões das ideias do povo, né? E como foi comentado também, a gente não sabe, a gente torce que isso se resolva o mais rápido possível. E a gente também tem a preocupação, a visão da seca que a gente está vendo ao redor aí, que é pouco comentada, né? Mas tudo isso vai chegar e afetar todos nós aqui, né? Então a preocupação existe sim a respeito disso. E a gente espera que tudo consiga se resolver da melhor forma. Seria isso, obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua. Vereador Darcio. Senhores, por diversas vezes, o vereador que antecedeu ao Seco se refere aos seus colegas vereadores como mentirosos. Eu gostaria e o desafio a nos dizer quem dos seus pares aqui é mentiroso. Olha, vereador, seu chapéu te serviu, usa-o. Eu não citei nome nenhum, porque tu sabe que a nossa fama é corrupto e mentiroso. O povo que me julgue. Eu estou bem um pouquinho preocupado. Porque já falaram na minha cara que não existia Obrigado. político. A pergunta é outra. Tá? A pergunta é a qual ninguém aqui está nervoso, o senhor não precisa se alterar na sua fala. O senhor por diversas vezes disse que os políticos vão para a rua e mentem ao pedir o voto. Os senhores sabem todos disso, né? Todos já ouviram isso. Ninguém se manifestou em respeito, considerando a sua simplicidade, o seu desconhecimento de muitas leis, enfim. Por isso, ninguém considerou isso. Mas hoje, eu preciso lhe dizer que o senhor está redondamente enganado. Provavelmente o senhor já tenha mentido ao conquistar o voto. Sim, pode ser. Então, e uma vez mentiroso, sempre vai continuar. Por favor, vereadores. Né? Então, por gentileza, aguarde o término da minha fala, depois fique à vontade. Então, o senhor faz muitas vezes manifestações do tipo, porque o político vai para a rua, pede o voto, mente. Porque eu só tenho primeiro grau, eu só tenho tal série, eu sou desse jeito mesmo. Claro, o senhor se identifica com uma parcela da população, plenamente. Tá? Mas o senhor não tem o direito de vir aqui e dizer isso. Por tantas vezes que o senhor já disse, tem que haver um dia que o senhor deve ser corrigido. O senhor não tem o direito de nos fazer essa alcunha de mentirosos. O senhor pode estar agora rindo, mas está rindo de nervoso. Tá? Tá rindo porque sabe o pecado que comete. O senhor espalha, diz que todos os políticos são mentirosos ao fazer tais afirmações. Os seus colegas de partido são todos mentirosos no seu conceito de política. Mas não o são.
Eu tenho certeza que o vereador Fábio, o vereador Luizinho, o vereador Gossler não são mentirosos. Tanto quanto o Adriano, o vereador Seco, o vereador João, o vereador Regis. A conquista do voto acontece de outra forma. E o senhor sabe muito bem, porque o senhor faz muito voto. Mas o senhor, pelo jeito, engana os seus eleitores. E vou agora entrar num outro assunto que o senhor abordou antes, na sua inicial. A saúde é direito de todos e dever do Estado. O senhor consegue entender? Direito de todos e dever do Estado. Por que dever do Estado? Porque ele é responsável, garantindo mediante políticas sociais e econômicas essa garantia do cidadão poder ter saúde, patrocinado com dinheiro, recurso público federal, estadual e municipal, que vise a redução do risco de doenças e de outros agravos ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Se o senhor já tivesse lido o artigo 196 da nossa Constituição Federal, o senhor saberia disso? E não pediria exclusão ou favorecimento de determinados setores para que eles se virem, mas eles vão dar despesa lá na UPA, no hospital, que está sendo custeado por recursos federais, meu querido vereador. Porque a conta que paga a saúde desse cidadão, que o senhor sugere que seja liberado para fazer o uso indiscriminado, desobedecer regulamentações federais, estaduais e municipais, ele vai dar despesas ali adiante. Agora, se ele patrocinar a sua despesa, a sua saúde, com o seu recurso próprio, ok, só que isso não é possível. Porque existe uma determinação, uma lei superior, artigo 196, que diz que o Estado ainda assim é responsável por esse cidadão. Então não é possível. E nós legislarmos em favor de um ou de outro, não é permissivo. Então, a sua modesta inteligência, ela cai por terra, meu querido vereador. Porque o senhor pode até não saber, mas se fechar ao conhecimento, isso aí é retrógrado, vou dizer assim. Então, por favor, amplie seus horizontes, tá? Eu sei que o senhor faz conquista de votos pagando uma Pepsi. Isso eu sou prova, isso eu já vi. Que as pessoas dizem, não, mas o Vevinha lá na festa do seminário sempre me paga uma Pepsi. O marido diz para mim, ele paga uma cerveja. E por isso que ele é meu vereador. Tá? Essa é a sua forma de fazer campanha. E o senhor agora já está dizendo, inclusive, que é candidato. Diga pelo menos, eu sou pré-candidato. Esse é o termo correto nesse momento. Tá? Nesse momento, esse é o termo correto. Legislarmente falando. Não falo. Então, existe lei que proíbe esse tipo de manifestação também. Mas, o senhor já falou, então, o bom princípio inteiro já sabe que o senhor está indo, tem pretensões de concorrer à reeleição. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Um minuto, presidente. Tá, Obrigado pela correção, vereador. Mas assim, ó, eu realmente eu pago uma cerveja, pago uma Pepsi, mas agora, o que muitas vezes eu digo, hoje eu pago uma cerveja, mas quando eu for candidato, vocês têm que pagar para mim, que eu não vou comprar votos. Porque eu não tenho duas caras, como muitos políticos têm, que não enxergam o povo durante 3 anos, depois começa a buzinar, palpar, abre os vidros, e durante muito tempo anda com o vidro fechado. Eu estou bem tranquilo. Vereador, mencione um desses que faz esse comportamento. Isso o senhor que sabe, então. Não, só mencione. A palavra continua. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas.
assistente do Facebook. Estamos hoje sem plateia, tirando os assessores que estão aí hoje, por um decreto estadual. Eu também não sou e nem me considero muito inteligente, mas a gente tem um conhecimento de vida e de causa. É meu segundo mandato como vereador. Eu não vejo hoje na história do mundo algo como está acontecendo hoje. Neste momento, com esse vírus, o coronavírus. As colocações que o vereador Darcio, quando fez na tribuna, eu concordo em partes, mas é aquela velha história, né? A gente fala, a casa do ferreiro tem espeto de pau. Ora, senhor vereador, se o senhor é contra a abertura do mercado, o senhor não deveria ter aberto a sua loja. Eu vejo desse ponto. Eu fui obrigado hoje de manhã a vir trabalhar na Secretaria de Obras. Eu sou da seguinte opinião também, aí eu concordo um pouco com o senhor. Vamos segurar um pouco. Vamos segurar mais, de repente, até quinta, sexta, para ver o que vai acontecer, porque nem as autoridades, ministro esclarecido da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, nos passa algo que é muito esclarecedor, mas ao mesmo tempo deixa nós um pouco sem rumo, porque ele sim pede o isolamento, o cuidado, o presidente vem e diz que não precisa, e aí nós estamos que nem o gado no cercado, correndo ao redor, sem ter um pastor para guiar. Aqui hoje, a sala deveria estar ventilada, aberta, os vidros abertos, álcool gel em nossas mesas, ou ao menos ter passado, esterilizado o microfone, enfim. É muito sutil cada detalhe que a gente fizer para mudar a questão desse coronavírus. Liberar as empresas, as indústrias, olha, de repente a gente segura um pouco mais, libera com cautela, libera com pessoas informadas que tenham que lavar as mãos, que tenham que ter o contato, tem que ter cuidado com o contato e com a higiene no rosto, saber tudo isso que a gente sabe desde o H1N1, que foi uma outra epidemia não tão avassaladora que nem essa, que comprometeu tantas coisas como a economia, como a agricultura, como saúde, enfim, como tudo. Novos hábitos, nova forma de viver, como diz o ministro numa das falas que eu acompanhei, porque não dá para tu olhar, desculpe falar, não dá para olhar a Rede Globo, não dá para escutar a Rádio Gaúcha. Hoje de manhã eu escutei a primeira vez que eu vou escutar para ver se eu consigo me interagir mais sobre o assunto, se eles me passam alguma credibilidade. Foram entrevistar, sabe quem? O secretário estadual do Pará. Que barbaridade! É igualzinho o Pará e o Rio Grande do Sul. Semelhanças inteiras. Mas por que foram logo no Pará? A mídia nos deixa tonto. Nós não temos um pastor, nós não temos que conduza o nosso rebanho. Nós temos um ministro da Saúde, que seja o cálice que a gente está se agarrando agora. Situação é difícil, executivo se posicionar é difícil, vereadores é difícil. Começou com a desculpa no Facebook, o cara entra, começou com a desculpa que foi Deus que criou esse vírus. Óbvio que foi Deus, né? Alguém criou esse vírus. Depois o Papa que não deu respirador para a Itália. Depois veio uma matéria que o Vaticano doou não sei quantos. Aí depois foi o presidente, foi o governador, foi o prefeito, acabou sendo em nós esse final de semana. Achei o máximo, né? Foi uma escala para doar os salários para a saúde.
Tem vereador fazendo isso. Aí eu puxo a fala dos nossos colegas sobre eleições. Muitos vereadores, inclusive da cidade vizinha, eu não me lembro o nome do vereador, não sei se é Pareci Novo, pediu a redução do salário do prefeito, Pareci, a redução do salário dos prefeitos e dos vereadores, no último ano, usou 3 anos o salário, no último, para se fazer, pediu a redução. Vamos lá ver, reduziram o salário, acaba reduzindo o salário de médico, professores e servidores, ninguém mais quer trabalhar. É fácil vir fazer campanha política no último ano. Para quem não fez isso no primeiro? É a mesma coisa eu ser hipócrita aqui e dizer, eu vou doar o meu salário até o final do ano para o hospital, que está fazendo pedido de doação via internet e via mídias sociais, aí, via mídia de Bom Princípio. É fácil eu falar isso. Mas então, já que querem saúde, então que o prefeito faça uma contrapartida e doe os 12 milhões que foi financiado para a saúde também. Para que asfalto se não tem saúde? Vamos ser hipócritas. Desculpe falar, Alex, eu sei que tu é da imprensa, responsável pela página da prefeitura, mas eu achei infeliz a publicação, eu acompanho, e eu achei um pouco infeliz a publicação de tirar foto de servidores da saúde que ganharam equipamentos. Ora, é o básico eles terem os equipamentos, porque eles são linha de frente para combater esse vírus. Agora vai lá na Secretaria de Obras, Infraestrutura hoje, vai lá ver os banheiros, a situação que o funcionário está lá. Daniel, não é de hoje. Não é de hoje. A administração passada tinha uma faxineira que foi tapar o sol com a peneira, mas está lá. Vão lá ver os banheiros. Muitos caminhoneiros postaram aqui, olha aqui no posto de gasolina, o banheiro sujo. Isso é luxo perto daqueles banheiros lá. É luxo perto da salinha que está lá aglomerada, as pessoas voltando sem álcool gel, sem as devidas precauções. Sou a favor do serviço público voltar. Há necessidade? Olha, eu sou. Mas vamos dar prioridade então para os cuidados básicos que estão sendo pedidos e informados pelo ministro da Saúde. Então, usar a mídia como fazer propaganda política, hoje, eu vi dessa maneira aquela publicação. Desde 2007 eu sou servidor público, servidor da Secretaria de Infraestrutura, depois fui servidor da Secretaria da Saúde. Desde lá, a situação é precária em higiene na Secretaria de Obras, Infraestrutura. Desde lá. Ou seja, deve ser desde que o município é município. Daniel, tu está falando isso agora, aproveitando o momento? Já que é para nós se cuidar, quem sabe vamos olhar um pouquinho melhor para o servidor que está lá. Mas o servidor é das obras. Isso aí, não conta nada. O que importa é da saúde hoje. Importante sim, linha de frente. Mas para o agricultor que precisa da máquina, da terra para tapar o silo, que já está uma coisa, um caos a agricultura, por causa dessa seca, é esse servidor. Esse servidor que eles passam na rua, esse servidor que vai lá quando desmorona um barranco atrás da casa dele, quem vai lá tirar a terra, como aconteceu no Bonfim, quem estava lá naquela época? Secretaria de Obras. É uma engrenagem, tudo é uma engrenagem, tudo tem que ser valorizado. Nós dependemos dos outros, cada um depende do outro. Não existe só. Esse vírus veio para pelo menos nós termos um aprendizado nesse mundo. Parar um pouco com o egoísmo. Eu sou o melhor, eu não ganho nada, mas e tu passa o teu vírus que tu pegou e não deu nada para tua mãe, que vai falecer. Vamos pensar um pouquinho nisso. Não vou condenar aqui decretos do prefeito, não vou. É uma situação diferenciada, é uma situação difícil. Ele fez certo, não fez certo? Eu não sei. Vou saber lá adiante.
A indústria precisa voltar? Precisa. A agricultura precisa voltar e ter um fortalecimento. Já veio há muito tempo pedindo para o secretário fazer uma ação para essa seca. E não vem fazendo. Vamos buscar recursos, vamos ver o que os agricultores estão precisando. Essa maneira, eu digo que o mundo tem que ser diferente depois disso. Talvez, como disse o vereador Luizinho, venha mais decretos ali para frente, como o próprio vereador Darcio também citou na sua tribuna. Talvez venha, talvez não. Se nem mesmo quem as autoridades lá de cima do Brasil não consegue achar um meio termo entre equilibrar a economia e a saúde, se eles não conseguem, o que somos nós, aqui como vereadores, para decidir o que tem que acontecer? Achar certo ou errado? É necessário abrir um comércio? É necessário abrir as indústrias? Olha, talvez esperar um pouquinho mais. Vamos ter mais conhecimento sobre esse vírus? Não é só idoso. Eu vi há pouco tempo aqui um guri de 26 anos que morreu com vírus. Mas, claro, todos esses que têm esse falecimento com o vírus, existe eles têm uma procedência de saúde que faz o fator se agravar. Ou insuficiência respiratória, ou já tem uma deficiência cardíaca, enfim, ou diabetes, acho que esse guri de 26 anos era diabético, se eu não me engano, não era? Não. Enfim, então sempre todos têm uma propensão a um problema de saúde. Os idosos, área de risco. Vamos liberar as indústrias? Como ficam com as creches? É outro fator. Mãe não pode trabalhar com filho em casa. Vamos liberar as creches? É difícil a situação. Talvez esperasse um pouquinho mais. Vamos ver como é que fica. A própria citação, ir no mercado, abastecer teu carro, tu já está em contato visível com o vírus. Mas tu tendo cuidado de não trazer ele para casa, tu não propaga ele. E uma outra coisa que eu vou entrar numa questão aqui, que é uma brigalhada nesse Face. Em questão de 2 dias de epidemia, se criou tanto médicos epidemiológicos, se criou tanto economista, se criou tanto ciências políticas, gente formada que não tem o 1º grau, para falar o que deve, o que não deve, passar fake news adiante. Se formou tudo isso numa epidemia. Mas ninguém está pensando, se formou a briga entre o Lula e entre o Bolsonaro. Também se formou. Então é uma coisa lastimável. O povo tem que aprender que não é Lula e Bolsonaro que vai salvar a nação, mas é o povo que salva a nação. A gasolina baixou por quê? Por que a gasolina baixou? Porque antigamente nos passava uma verdade que quando o dólar subia, a gasolina subia. O dólar está lá em cima e a gasolina está baixando. Por quê? Porque não tem mais ninguém abastecendo. É o povo que controla tudo, só que o povo não tem noção disso. Não tem noção. Infelizmente não tem noção. É mais fácil eu pensar em mim, no meu egoísmo, no meu egocêntrico, do que eu pensar num coletivo, e essa epidemia veio e vai matar muita gente, e vai matar muita gente. Pode ter certeza disso. Muito obrigado, senhor. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição. Vereador Fábio. Senhor presidente, nobres colegas, assistentes, pessoal do Facebook, acho que é a primeira vez que eu me manifesto esse ano. Tem algumas indicações que eu fiz, por sinal algumas repetidas de outras vezes já, e não estou sendo atendido pelo executivo. É uma queixa que eu faço aqui, são indicações simples, troca de lâmpada, redutor de velocidade. Pelo menos o pessoal poderia fazer um estudo disso aí. Conversei com o Daniel também, que é responsável pelo setor do trânsito. Tem uma situação lá no bairro Bonfim,
que aconteceu um acidente semana passada, eu já havia pedido há 2 semanas atrás para ele. Aconteceu um acidente de novo naquele mesmo lugar que eu havia pedido uma vistoria, ver o que pode ser feito. Então, assim, é uma queixa daqui a pouco bastante construtiva. Não é por ser ano de eleição, não é por ser o Fábio. Isso aqui eu estou pedindo para o nosso munícipe, não é para mim que eu estou pedindo isso. Outra questão também que eu gostaria de parabenizar o secretário de Transporte do Estado, ainda no ano passado, quando eu e meus colegas fomos falar com ele em Porto Alegre. Para a surpresa dele, ele não estava sabendo dessa questão da 122. Trocamos algumas ideias. Quero deixar bem claro aqui que eu não estou puxando o assado para o meu lado, mas foi bem isso que aconteceu. Trocamos algumas ideias que, em bom princípio, estava sendo falado, discutido, que essa 122 ainda pertencia ao DAIR. Ele não tinha nem noção disso. Em questão de 10 minutos, o vereador Vevinha está de testemunha, em 10 minutos ele viu onde estava o problema, aonde faltou a assinatura do DAIR, pegou o presidente do DAIR, inclusive estava no dia na sala, cobrou ele de cima até embaixo, para não dizer um palavrão aqui. Ele disse assim: Fábio, pode ficar tranquilos, que nós vamos atrás disso. Só que vocês sabem que não é de uma hora para outra. 2 ou 3 semanas depois, o prefeito Fábio foi para Porto Alegre, conversou com ele também, e ele me ligou de noite: ó, o prefeito teve aí, procedimento é esse, esse e esse. Só que não adianta a população fazer pressão, que tem que ser logo, porque não funciona assim. Nós sabemos como é no município, imagina um estado. Ele me manteve informado, até no dia que veio a máquina, ele... Ah, Fábio, a máquina está indo. Volto a dizer, não estou puxando o assado. E ele não fez mais que obrigação de político e como chefe da pasta. Só que ele teve peito de vir aqui, usou a tribuna e disse que seria feito. E hoje estão fazendo. Eu acho que é esse tipo de político ou de gestor que tem que ser valorizado. Para falar bonito, tem 10. Só que a hora de fazer as coisas, tu vê com quem tu pode contar e com quem tu não pode contar. Quer usar de novo? O vereador Daniel me passou agora para fazer um pedido para não descontar o ticket de alimentação do funcionalismo. Isso, Daniel? Esse mês aqui ou... Por favor. Sim? Não, senhor presidente, esqueci. Eu peço que a Câmara envie um ofício para o Executivo, para eles pelo menos pensar no ticket de alimentação que estão sendo cobrado, para não ser descontado na questão da pandemia. Não foi por causa do funcionário não vir trabalhar, mas sim por força maior, até por próprio decreto do prefeito, né? Só peço que faça, por gentileza. Obrigado. Sobre o assunto do momento, é de saudar as palavras do vereador Dares, concordo com o Daniel. Acho que todos os vereadores têm a ideia, tem uma ideia própria, mas assim, o meu pensamento é que tu tem que estar absorvendo de tudo um pouco e tem que ter um ponto de equilíbrio. Nós não podemos fechar totalmente, mas também não tem como liberar. Então, tem que haver, precisa ter um ponto de equilíbrio. A questão que eu fiz uma indicação ali para ver medidas para avaliar as condições de prorrogar a campanha do IPTU, eu já vi em outros municípios, e eu acho que o nosso executivo pode avaliar isso aí e levar em conta que, se fosse só esses 4 dias, até eu acho que não seria o caso disso aqui, só que vai ter mais dias. Não estou aqui para fazer alarde, não estou aqui para botar medo em ninguém, mas
a nossa situação, no meu ponto de vista hoje, ela vai piorar um pouco. Não estamos no auge do perigo ou da contaminação, até porque, bom princípio, não teve, e tomara que não tenha, mas aqui está uma das condições que daqui a pouco o Executivo avalie e passe para o nosso munícipe. Da minha parte seria isso, presidente. Uma boa noite a todos e um bom retorno aos colegas. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição. Eu sei da manifestação do secretário, que ele falou da 415, que até, que eu acho que era outubro, que ele estava aqui, ou novembro, que até metade de dezembro estaria resolvida a questão da 415. O senhor não sabe me dizer por que ela não foi feita até agora? Eu tenho acesso direto com ele, eu consigo falar, assim que ele consegue me atender, eu consigo falar com ele. Essa informação daqui a pouco, até segunda-feira, eu já te passo e vamos ver em que andamento está isso aí, né? É que naquele dia a pauta dele aqui foi mais precisamente sobre a questão da 415 e até agora eu não vi solução a não ser um ajuste um pouco na rampa de cada lado. Na verdade, naquele dia ele veio por causa da 122. E aí, ainda lá fora, quando eu apresentei ele ao vereador Luizinho, o Luizinho tocou na ideia, no assunto da 415, certo? Mas disso ali eu não tenho participado. Então, assim que eu tiver uma posição dele, com certeza, até segunda-feira, eu tenho esse retorno para te dar e ver o que ele vai me passar. Muito obrigado. Nobres colegas vereadores e pessoas que nos acompanham via Facebook. Tendo em vista a situação que se encontra o Brasil em meio à pandemia, venho postar minha defesa ao decreto municipal que está em vigor. E não me manifesto apenas como empresário, mas como pai de família. O drama que se assola não é apenas ligado à saúde, mas também à economia. É assustador perceber que o povo, em sua ampla maioria, não está preparado para ficar sem trabalho 4 ou 5 dias. Estão faltando recursos até para comprar alimentos. É por esse motivo que tantas pessoas pressionaram para trabalhar. Sabem que aquele dinheiro que não entrar em suas carteiras haverá de fazer muita falta. E fazer cortes onde? Vi pessoas fazendo compras para o final de semana e percebi o tamanho do drama. É clara a situação que as pessoas passam. Julgo prudente permitir que as pessoas trabalhem, mas da mesma forma todos devem ser responsáveis, cuidando para não ser alvo desta doença, este tal Covid-19, que assusta tanto. Temos uma realidade diferente da Europa, onde as pessoas têm aporte do governo federal e ainda conseguem se manter em casa, pois têm a sua comida garantida. Aqui é tudo diferente, e temos que adaptar a lei à nossa realidade. Como disse o vice-presidente da República, não é 8 nem 80, temos que encontrar um meio termo. Os que precisam trabalhar para que não desfalque a mesa de suas casas, que o façam. Mas aqueles que são o grupo de risco, por favor, fiquem em casa. Por favor, e amor aos seus familiares, cuidem-se. Quem não precisar ir às ruas, não o faça. Obedeça as recomendações e tome todos os cuidados possíveis. Já os que forem trabalhar, evitem contato com as pessoas que não estão em casa e são do grupo de risco. Façam o que é necessário para manter nossa subsistência, acima de tudo, nossa saúde. Adriano? Não. Ninguém mais desejando usar a palavra, encerro esta sessão ordinária e convoco para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 6 de abril, às 19 horas. Obrigado pela participação de todos e desejo um bom descanso e um bom retorno a seus lares. Decreto encerrada esta sessão. Boa noite.